Meu nome é Renata Gonçalves, sou médica psiquiatra e hoje quero falar para vocês sobre o uso de antipsicótico no tratamento do transtorno depressivo maior, a conhecida depressão, e também no tratamento da depressão refratária, resistente ao tratamento. Bem, então, primeiro acho que a gente deve conseguir separar o que é o antipsicótico de primeira e segunda geração. O de primeira geração ou antipsicótico típico é um antipsicótico que age unicamente nos receptores de dopamina. Já os de segunda geração ou atípicos, eles agem nos receptores serotoninérgicos, ou seja, eles estimulam a produção de serotonina, atuando assim no tratamento da depressão. E agem também em outros sítios importantes na psiquiatria, como no glutamato, embora seja pouco conhecido. Essa classe de antipsicóticos de segunda geração, ela tem sido atualmente amplamente estudada para tratamento de transtornos do humor, assim como coadjuvante, como potencializador no tratamento associado a antidepressivos para quadros mais graves de depressão resistente a tratamento. Então, é por isso que eu trouxe esse tema, que eu acho importante a gente desmistificar o uso do antipsicótico como se fosse um bicho de 7 cabeças, e não é uma medicação fantástica que só vem ajudar quem precisa dela. Nesse vídeo eu vou falar de um antipsicótico de segunda geração, em particular, que eu tenho usado com bastante sucesso no meu consultório, que é o aripiprazol. E ele vem sendo usado a princípio, né, como todos os antipsicóticos, a primeira indicação dele é para esquizofrenia. Ele vem sendo usado em esquizofrenia, porém em dose mínima até dose máxima. Ele também é usado no transtorno bipolar, em monoterapia ou associado a estabilizadores de humor, em média até máxima dosagem. No caso da depressão, ele é usado em doses bem baixinhas, bem inferiores à dose mínima até a dose intermediária. Então, a gente precisa de um manejo diferente do uso do antipsicótico atípico nesses pacientes. Inclusive, foi lançado recentemente o aripiprazol em gotas, que vai ajudar a gente bastante nisso aí, nessa titulação de doses mais baixas. Pra vocês terem noção, a gente chega a usar às vezes 1/4, às vezes até abaixo de 1/4, para iniciar o tratamento associado ao antidepressivo, 1/4 do comprimido, que é a dose mínima que nós temos disponível. Então, o uso do aripiprazol em gotas vai ajudar bastante a gente a titular essa dose e administrar de forma mais fácil para o paciente e para o próprio paciente estar usando de maneira mais fácil. A potencialização do uso do aripiprazol nos transtornos de depressão maior e depressão refratária é muito segura, muito eficaz, inclusive, e tem boa resposta. Inclusive, a gente usa com frequência em pacientes acima de 60 anos com muita segurança. Então, é uma medicação com grande tolerância para o paciente, ele tem muito pouco efeito colateral e os benefícios são muito grandes. Então, eu trouxe esse vídeo justamente para a gente tentar desmistificar o uso do antipsicótico, para a gente ver que é uma medicação segura, uma medicação eficaz e que ela não é usada somente para tratamento da esquizofrenia. Então, veja bem, o antipsicótico de segunda geração, ele é uma alternativa viável quando a gente percebe que o nosso paciente não responde adequadamente ao tratamento, ao antidepressivo de primeira linha. Ele também pode ser usado em pacientes com sintomas residuais, porque o paciente que tem sintoma residual, a chance de ter uma recaída no novo episódio de depressão maior é muito grande. Então, se você
consegue reverter esses sintomas residuais, automaticamente você diminui a chance de um novo episódio depressivo. Que, como eu falei em vídeos anteriores, se você não viu, assista. Quanto mais números de episódios depressivos você tiver, pior se torna o seu quadro depressivo. Então, a gente tem que evitar ao máximo as recaídas em novos episódios depressivos, tá certo? Outro ponto importante é o tempo. Quanto mais tempo a gente leva para estabilizar um quadro de depressão, mais difícil é essa estabilização. Assim como uma infecção, quanto mais tempo você leva para controlar essa infecção, mais difícil ela é de ser controlada. A depressão é a mesma coisa. Então, tão logo o psiquiatra se alerte para esse fato, que o paciente não está respondendo adequadamente à medicação, mais rápido ele tem que se atentar e pensar no uso de associar o antipsicótico atípico, o de segunda geração ao tratamento, para que esse paciente saia rapidamente desse quadro depressivo e tenha uma melhor resposta ao tratamento. Nós temos alguns problemas na prática clínica, nos nossos consultórios de psiquiatria, que acaba sendo preconceito do paciente, do familiar, enfim. Quando se passa um antipsicótico para um paciente que não tem esquizofrenia, ou quando a gente passa um anticonvulsivante para um paciente que, na verdade, nós da psiquiatria usamos como estabilizador de humor, às vezes o paciente não, mesmo você explicando, você falando, ele vai ler a bula e na bula está escrito outra coisa, embora aquilo seja o tratamento eficaz para ele, ele acaba não usando a medicação ou usando em dose baixa por medo da medicação. Então, isso é uma coisa muito comum que a gente precisa desmistificar. Outro exemplo que a gente enfrenta de nome de medicação, antidepressivo. A classe de antidepressivo ela é gigante e ela tem diferentes mecanismos de ações, elas são diferentes umas das outras e elas tratam vários transtornos, elas não tratam só depressão, elas tratam ansiedade, elas tratam fobias, tratam pânico, tratam transtorno do estresse pós-traumático, tratam transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. Assim como os anticonvulsivantes a gente usa em alguns tipos de depressão, a gente usa em bipolares como estabilizadores de humor, em transtornos de personalidade. Então não se fixem na bula, a bula não foi feito para paciente, foi feito para médico. Então qualquer dúvida que você tiver, não vá conversar com quem não conhece, converse com seu médico, tire suas dúvidas com seu psiquiatra. Isso é muito importante. Não caia nessa armadilha de pensar na classe de medicamento e associar uma doença específica. No caso do antipsicótico, a primeira doença a ser estudada, ele foi desenvolvido para o tratamento da esquizofrenia, mas ele não trata só a esquizofrenia. E depende muito da dose que ele está sendo usado, é o fim específico daquele tratamento. Então, não precisamos ter esse preconceito contra uma medicação. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Os antipsicóticos de segunda geração, para encerrar, são bem tolerados em relação ao efeito colateral. Eles têm muito boa resposta. Os pacientes retomam sua vida normalmente, trabalham, estudam, namoram, viajam, fazem o que querem das vidas, têm uma qualidade de vida satisfatória e é isso que importa. Não importa se você toma um comprimido, se você toma 2 comprimidos, o que importa é que você esteja bem, né? Então, deixo aqui o meu recado. Vamos desmistificar a psiquiatria, o tratamento medicamentoso, a psicoterapia. O importante é que você cuide da sua saúde mental e que você tenha qualidade de vida. Bom, gente, é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aqui, se inscrevam no canal para que a gente traga mais outros assuntos e se vocês tiverem alguma dica, coloquem aí sobre o que vocês querem ouvir eu falando e é isso. Um beijo.